Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa série de vídeos em que nós falamos sobre a inteligência existencial e abordamos essa temática de uma forma reflexiva, com um convite à reflexão. E para que isso aconteça, para que a nossa visão seja mais objetiva, nós dividimos a vida em 5 principais áreas. As 5 principais áreas de uma vida que vale a pena ser vivida. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre cada uma dessas áreas de uma forma mais específica. E no vídeo de hoje, que é o último dessa série, nós falaremos sobre a área que talvez seja a área que mais tenha conexão direta, de fato, com a inteligência existencial. A área que talvez seja a área mais importante das nossas vidas. E para que esse bate-papo aconteça, para que as nossas reflexões sejam conscientes, eu convido você a manter a sua consciência sempre aberta, a ser um cético de mente aberta, a esvaziar um pouco a sua taça, para que vinho novo seja acrescentado a ela, ou para que você pelo menos deixe um pouquinho de lado os seus paradigmas e venha com o coração e com a mente aberta para essa nossa conversa de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a área da Nós vamos falar sobre a área da espiritualidade. Por isso, eu convido você a continuar comigo nesse vídeo. Sempre que nós falamos sobre espiritualidade, não necessariamente nós estamos falando sobre religião. A religião tem sua raiz na palavra religare, que significa religar. As religiões são uma tentativa de nos reconectar com a nossa espiritualidade, de servir como um caminho, uma ponte para nos conectar com a espiritualidade. Mas espiritualidade e religião não são sinônimos. Ter uma religião, ser de uma religião, não necessariamente te coloca em contato com a espiritualidade. Sempre que nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando sobre... Sempre que nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando sobre conexão. A espiritualidade é uma coisa livre. E sempre que nós falamos dela, nós falamos sobre conexão. Conexão com algo maior. Conexão com algo superior a nós, conexão com a vida, com as instâncias da vida, com os seres, com as vidas que existem no nosso planeta, conexão com o nosso planeta, conexão com as pessoas, com os animais, com o chão que nós pisamos, com o ar que respiramos, com o sol que nos ilumina, com o céu que está acima das nossas cabeças, com o espaço que está por toda parte. Sempre que nós falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando sobre essas conexões. Então espiritualidade é o mesmo que espiritismo. Não. Nós também não falamos sobre
espiritismo quando falamos sobre espiritualidade. O espiritismo pertence à espiritualidade, assim como a religião também pertence à espiritualidade. Mas o espiritismo é uma doutrina, talvez um estudo acerca da manifestação da espiritualidade, mas não é a espiritualidade em si. Sempre que nós tentamos dar forma a isso, nós estamos limitando essa experiência de conexão profunda. Então, sempre que nós falamos sobre espiritualidade, estamos falando de uma conexão profunda. Quanto mais profunda, mais espiritual. Conosco mesmo e com todas essas instâncias que nós falamos no início do vídeo. E para que a gente tenha mais clareza sobre essa área, nós fazemos a tradicional roda da espiritualidade, em que, enquanto ferramenta terapêutica, nós, para que tenhamos mais clareza sobre como anda essa nossa conexão, como nós estamos mais íntimos dessa conexão, ou mais afastados, mais distantes dela, nós possamos olhar para essa ferramenta de uma forma objetiva, de uma forma clara, de uma forma realista e perceber quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos investir mais atenção, que nós precisamos investir mais tempo, que nós precisamos dedicar mais energia. E, como primeira dessas instâncias, nós podemos colocar a meditação. É o primeiro aspecto relacionado a essa área da espiritualidade. Meditação não é o mesmo que oração. De um ponto de vista prático, na nossa sociedade, quando estamos em oração, nós estamos delimitando alguns ideais dentro dessa prática. Nós estamos colocando condições, condicionamentos, formatando a nossa experiência. Geralmente eu oro falando alguma coisa, pedindo alguma coisa, colocando alguma condição que eu preciso, que eu quero, que eu desejo. E quando nós falamos em meditação, tão pouco nós falamos sobre refletir. Muitas vezes as pessoas relacionam, eu estava meditando sobre determinado assunto, eu estava meditando sobre determinada situação. Isso não é meditação, isso é reflexão, isso é pensar sobre, é refletir sobre, é colocar consciência sobre. Quando nós falamos de meditação, dentro desse universo da espiritualidade, nós falamos sobre algo muito mais profundo, algo mais transcendente. A meditação é um estado de domínio passivo. Mas como assim domínio passivo? O ato de meditar é um ato de voltar-se para dentro, de permitir um livre fluxo de pensamentos e de se desidentificar com esses pensamentos. É o ato de manter a consciência presente como observadora da mente. E nesse aspecto, mente e consciência se diferenciam, se dissociam. A mente é algo limitado, que pensa sem parar, que só existe a partir de um fluxo constante de pensamentos, inquietos, excessivos. Sempre que nós falamos de mente, nós estamos falando de pensamento. Lembra da frase de René Descartes? Penso
logo existo, cogito ergo sum. Então, esse é o grande aspecto da mente, pensar. Para que a mente exista, nós precisamos pensar. É por isso que nós falamos que a mente trafega de passado e de futuro, de passado e de futuro. E ela nunca se coloca no presente, porque para estarmos presentes, precisamos estar conscientes da nossa presença. E a meditação, ela visa justamente isso, essa nossa presença, o agora. Existe um aspecto interno de quem medita, e quem começa a meditar sabe o quão complexo ou quão complexa é essa técnica, porque a nossa mente ela não para. E muitas pessoas falam sobre silenciar a mente durante a meditação. E a meditação não se trata disso, não se trata de colocar controle ou de tentar parar o fluxo de pensamentos, mas trata-se de estar além dos pensamentos. A palavra transcendência significa isso, estar além de, transpor o limite, ultrapassar o limite de. Dentro de nós, ou nós residimos dentro de uma consciência. E quanto mais profundo nós vamos para dentro, mais cheios dessa consciência nós estamos, nós ficamos. E é a partir dessa visão da consciência que nós podemos observar o nosso fluxo de pensamento, indo de um lado para o outro e nós não nos identificando com eles. Por isso que eu disse que a meditação é um estado de dominação passiva. Dominação por quê? Porque nós precisamos estar no domínio da nossa consciência, conscientes o tempo todo, para que a gente não se identifique com esse fluxo de pensamentos, para que a gente possa observar dentro de nós as dinâmicas que acontecem, para que nós possamos estar para além dos nossos hábitos, das nossas rotinas, dos padrões da nossa mente. É por isso que a meditação é tão importante, porque ela nos coloca em contato com esse nosso eu mais profundo, com o nosso self, com o eu sou, com letra maiúscula. Então, a meditação se torna passiva justamente por isso, porque ela não impõe nada, ela não pede nada, ela não faz nada em específico. Na meditação, nós não colocamos objetivos, nós não colocamos preces. A meditação é um simples estado de conexão interna, de permissão interna. É uma permissão para que a consciência possa ser, para que a consciência possa estar no cenário do nosso mundo interno, do nosso mundo psíquico. Então a meditação ela visa justamente isso. E é a partir desse estado de conexão, de consciência, que podem surgir então aquilo que nós chamamos de intuição ou de insights. Intuição ou acho que é assim que escreve. Insight. Nas neurociências, a palavra intuição, ou o termo intuição, ou a substância intuição, ela é vista como um resultado de um processo das várias instâncias da nossa mente, do nosso cérebro. Um processo que acontece subconscientemente e que depois de aplicarmos os nossos padrões internos, emerge-se então uma resposta para a nossa consciência ou uma informação para a nossa consciência. Mas, do ponto de vista existencial, espiritual,
A intuição ela vai muito mais além do que essa simples conexão, do que esse simples ligar de pontos no nosso cérebro, do que esse simples resultado de um processo que envolve as nossas experiências pessoais, a nossa forma de educação, as informações que foram transmitidas até nós. Ela vai muito mais além disso. A intuição é algo que emerge das profundezas do nosso ser. É uma informação vinda direto da consciência, que ao passar pelos filtros da nossa mente, do nosso cérebro, por essas estruturas já pré-prontas, ela tende a perder informação, a ganhar uma formatação de acordo com os nossos filtros de eleição, generalização e os 3 filtros da PNL: eleição, generalização e então a nossa intuição relacionada com a meditação, ela é uma informação que emerge desse nosso estado de profunda conexão com o nosso ser. Um estado de profunda conexão com o respirar, com o sentir, com o estar, com o ser, com o estar no presente. E para que a gente compreenda, então, ou se conecte com a espiritualidade através da meditação, que talvez seja a ferramenta mais eficaz nesse processo de conexão, nós precisamos nos perguntar como está a nossa prática de meditação. Como eu me conecto com a espiritualidade? Como eu tenho o quanto de energia e atenção eu tenho investido nessa área. O quanto de atenção e de energia eu tenho investido na área da meditação, nas minhas práticas meditativas, na permissão para que eu possa me conectar com esse universo tão vasto da espiritualidade. O quanto eu tenho me colocado nessa condição meditativa. Um filósofo, pensador, a quem chame de guru, indiano, de nome popular Osho, ele funda ou desenvolve uma técnica meditativa mais voltada para o nosso padrão de vida ocidental. Porque para quem pratica a meditação de fato, ela é algo bastante profundo, bastante longo em termos de tempo. Exige-se uma dedicação bastante alta para que a gente possa, cada vez mais, nos permitir entrar em contato com essa energia tão ampla e gigante que é a espiritualidade. Então, o Osho, quando vem para o Ocidente, ele desenvolve uma técnica de meditação que tenha mais proximidade com o nosso padrão de vida, pensando que seria muito difícil, a princípio, que as pessoas parassem os seus ritmos frenéticos de vida para meditar. E para que a gente entenda os benefícios da meditação,
nós precisamos sentir, nós precisamos vivenciar. Somente falando não se é possível mensurar os benefícios. Embora muitos estudos relacionados a essa prática tenham se desenvolvido nas neurociências nos últimos tempos, estudos de mapeamento cerebral para identificar quais áreas eram ativadas ou não durante o estado meditativo, estudos relacionados à organização dos pensamentos, o benefício ou os benefícios que a meditação traz para a organização dos nossos pensamentos, para a nossa clareza mental, para o nosso domínio sobre as nossas rotinas mentais, para o nosso domínio sobre as nossas ansiedades psíquicas que são geradas na mente. Então, todo o estudo ou os estudos da neurociência se voltaram para esses aspectos de identificação desses benefícios, desses resultados das práticas meditativas. Mas a meditação vai muito mais além desses resultados. É óbvio que ela traz esses resultados, traz esses benefícios, mas ela vai muito mais além quando ela parte para essa conexão. Pensando nisso, então, o Osho desenvolveu uma técnica que mais tarde ficaria conhecida como mindfulness, que é justamente o estar no agora, estar no presente, em que nós fazemos as coisas, as nossas atividades, sempre lembrando ou sempre acionando a nossa consciência para esse momento presente. Existe até uma técnica que eu apliquei e aplico nos meus clientes e que poucos, para falar a verdade, conseguiram enxergar o valor disso, conseguiram de fato se dedicar e aplicar aquilo nas suas vidas. Porque é de graça, é uma capacidade nossa, então provavelmente não tem resultado. É assim que a maioria de nós pensa quando nós falamos sobre práticas respiratórias, práticas meditativas. Essa ferramenta é chamada de Stop. Ela consiste em alguns períodos do meu dia, eu colocar o meu despertador, o meu celular para despertar. E assim que ele despertar, eu parar o que eu estou fazendo e, respirando, eu pensar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estava fazendo nesse exato momento? O que eu estou sentindo agora? Como estou me sentindo agora? É puxar a atenção, puxar a consciência para esse estado presente, para a totalidade do presente. Então, o mindfulness, ele casa com essa técnica, que é o quê? Estar no presente, fazer as coisas de forma consciente, sair do automático, trabalhar a consciência ou permitir que a consciência esteja no comando das ações. Pegar alguma coisa e dizer: eu estou tocando, estar consciente, sem pensar em daqui a 1 segundo, daqui a 2 segundos, daqui a 3 segundos. Então, para que as pessoas não precisassem, num primeiro momento, se colocar numa condição de sentar e permitir a meditação, ou se permitirem a meditação, desenvolveu-se essa técnica do mindfulness, que também, quando estudada, se observa inúmeros benefícios para a vida, para a mente, para a organização mental e, consequentemente, para os resultados da vida, para a dominação e para o alcance de objetivos e metas. Tudo isso dentro desses aspectos da meditação. Então, a pergunta é: quanto de tempo você tem investido em meditação? Você conhecia esses benefícios? Você já tinha visto essa técnica a partir dessa ótica? E depois disso, você vai passar a investir tempo nessas práticas, nessas vivências? Deixa aí nos comentários
E vamos para a segunda área, que é a área da meditação. Nós vamos falar sobre conexão. Quando falamos em espiritualidade, nós falamos também sobre conexão. Nos conectarmos com a vida. Estar no presente é estar conectado com quem eu sou de fato, com a minha existência de fato, com as pessoas ao meu redor de fato, com o ar, com a atmosfera, com o chão, com tudo que me cerca, com tudo que me é presente, que se apresenta até mim ou que se apresenta para mim. Isso é conexão. Me conectar com as pessoas, me conectar com os animais, me conectar com os elementos da natureza. E muito embora você pense, você possa não acreditar em uma força maior, não acreditar em que exista algo além dessa nossa percepção, dos nossos sentidos, você deve acreditar que existem as conexões, porque elas são reais. Você sente as conexões. E mesmo que você não acredite em nada para além, ainda assim, as conexões, elas existirão, elas serão reais. Por isso, essa é uma área tão importante da nossa vida. E a pergunta dentro dessa área é: o quão conectado você está com a vida? O quão conectado você está com a vida? De 0 a 10. O quão conectado você está com a vida de 0 a 10? Seja sincero na sua reflexão, na sua análise e atribua um valor aqui. De 0 a 10, o quão conectado você está com a sua vida? O quão você se sente bem em ser você mesmo? O quão você se sente bem em estar dentro desse aspecto em que você está agora? Por que eu digo estar dentro desse aspecto que você está agora? Porque nós somos algo espiritual vivendo uma experiência terrena. Nós não somos um corpo, algo material, vivendo uma experiência espiritual. É por isso que a espiritualidade é tão importante, porque ela é a nossa raiz, ela é a nossa essência, é o que nós verdadeiramente somos. Enquanto que o que nós estamos, o nosso corpo, as nossas ideias momentâneas, a nossa mente momentânea, o nosso eu momentâneo, é passageiro. É por isso que estabelecer essa conexão interna é tão importante. Porque quando a gente perde essa conexão, nós também perdemos o contato com a vida. Nós adoecemos, nós enfraquecemos, nós nos entristecemos, nós perdemos energia, nós nos deprimimos, nós entramos em depressão, nós ficamos ansiosos. Justamente quando perdemos essa conexão com essa existência tão profunda. Por isso, estabelecer conexão é tão importante. O quão conectado você está com a vida, o quão conectado você está com as coisas, com a existência, como você se sente presente nessa existência. E a partir dessa reflexão, nós chegamos então à nossa outra área. Deixa eu pegar a caneta aqui. A nossa outra área, que é a área da gratidão.
Em outros vídeos, em outras oportunidades, eu falarei sobre algumas das minhas experiências muito profundas e muito reveladoras acerca da espiritualidade. A espiritualidade talvez seja uma das áreas de maior interesse nas minhas buscas, nas minhas pesquisas ao longo da minha vida. Essa talvez seja a verdadeira área de interesse. E quando alguém bate, algumas vezes a porta se abre. E eu tive o privilégio, ou eu tive a alegria de poder vivenciar algumas experiências muito profundas relacionadas à espiritualidade. E em algumas dessas experiências, eu pude vivenciar de fato o que é sentir esse sentimento de gratidão, que é uma vertente que se manifesta a partir do sentimento do amor. E então eu pude sentir uma gratidão profunda pela vida, pelas pessoas que passaram e passam pela minha vida, que fazem parte e fizeram parte da minha vida, pelas minhas experiências de vida. Durante esse processo, eu pude ter consciência real sobre tudo isso e pude ter consciência do que é sentir gratidão. Percebam que eu não me forcei a sentir gratidão, eu não tentei emplacar em mim o sentimento de gratidão, eu apenas senti, tive consciência acerca desse sentimento, eu apenas percebi, através da minha percepção consciente, que eu estava sentindo e manifestando esse sentimento. Então, sentir gratidão é fundamental para que a gente se conecte com a vida, para que a gente medite. Por isso, eu convido você a se questionar o quão grato eu sou pela vida. O quão grato eu sou pela vida? Quantas vezes você já agradeceu hoje a si mesmo, a uma força maior, a própria vida pela sua existência? Quando a gente se coloca a tentar entender a existência, como se dá a vida, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com a complexidade de toda essa existência, com quão complexo ou quão complexos são os sistemas que formam aquilo que nós chamamos de realidade, que formam aquilo que nós chamamos de existência, que formam aquilo que nós chamamos de vida. Quando a gente vai, através dos conhecimentos, dos aspectos da física quântica, da física de partículas, nós percebemos então o quão difícil é para que as estruturas que nós chamamos de vida, elas existam e se mantenham. E então nós percebemos que a vida não é algo que surge ao acaso, não é algo que se forma espontaneamente. A vida, a nossa realidade, ela não surge espontaneamente. A realidade, ou a vida como nós a conhecemos, não é algo que surge espontaneamente.
a vida não é algo que surge espontaneamente. E para refletir sobre essa frase, eu trago aqui uma reflexão do livro A Ciência e o Campo Acástico, do pesquisador Ervin Laszlo, em que ele tenta explicar mais ou menos essa conexão, em que ele diz: imagine que você empilhe, ou pelo menos disponha no chão, ou em cima de alguma coisa, todas as peças de um carro, tudo o que um carro precisa para que ele seja formado e saia andando. Todas, peça por peça, parafuso por parafuso, porca por porca, enfim, chave por chave, que a gente disponha essas peças. Quantos milhões de anos serão necessários para que essas peças se juntem e formem um carro? Sozinhas, espontaneamente. Provavelmente isso jamais acontecerá. E é essa reflexão que ele traz no seu livro, que mesmo que a gente aproxime todos os átomos, coloque todos os átomos lado a lado, elétrons, prótons, quarks, nêutrons, enfim, gluons, mesmo assim é preciso uma vontade, uma energia consciente, um desejo para que aquela realidade exista, para que aquela realidade se mantenha, para que as sínteses aconteçam, para que a vida surja. Então, a vida não é algo espontâneo, ela é algo desejado, ela é algo programado. Existe até uma vertente da biologia, que é a vertente que diz que a vida só pode se originar a partir de outra vida. É chamada de biogênese. Biogênese. Ou seja, biovida, gênese, criação ou início. Ou seja, a vida só surge a partir da existência de outra vida. Isso também o Ervin Laszlo ele aborda no seu livro A Ciência e o Campo Acástico. Existe até um vídeo meu, uma videoaula minha falando sobre esse livro. Eu vou deixar aqui no card para que você assista, se você ainda não assistiu. Mas retornando aqui, a biogênese ela diz justamente sobre isso, que a vida ela só pode existir a partir de outra vida. Ou seja, para que a vida aconteça é preciso que um planejamento inicial, uma criação inicial, uma manifestação inicial tenha dado origem a essa vida, que gera outra vida, que gera outra vida, que gera outra vida. Esse é o princípio da evolução. Nós só conseguimos nascer porque os nossos pais se uniram e os seus gametas se uniram. As suas células contendo o código genético se encontraram, se uniram e a partir dessa síntese formam-se nós, enquanto corpo, enquanto biologia. Então, a vida ela só pode existir de uma forma pensada, de uma forma que alguém, alguma consciência tenha desejado, tenha planejado e mantenha essa vida. É também verdade, dentro da termodinâmica, o conceito ou a ideia, a reflexão de que tudo tende ao caos. Ou seja, para que uma estrutura ela se mantenha organizada, vou até escrever, para que se mantenha organizada, ou exista, é preciso
energia direcionada. Ou seja, como tudo tende ao caos, ou seja, as estruturas podem se correlacionar, mas rapidamente elas seguem o seu fluxo de uma forma caótica. Para que exista ou para que uma estrutura se mantenha organizada, é preciso que exista uma vontade, uma energia que seja aplicada, que seja direcionada, que seja disposta a manter aquela estrutura organizada. Perceba que por onde quer que nós reflitamos, para qual área seja que nós busquemos informações, nós sempre chegaremos à reflexão de que, para que a vida exista, é preciso que exista algo além da vida. Para que um computador continue funcionando, para que os programas existam, precisa um programador, uma programação inicial. Mesmo que ele tenha um hardware, mesmo que ele tenha um software que já foi desenvolvido por outra pessoa, para que ele continue evoluindo, crescendo, se aprimorando, se aperfeiçoando ou sendo aperfeiçoado, é preciso que uma programação seja aplicada. É preciso que um programador programe essa programação. Enfim, ou um sistema de programação programe essa programação. Enfim, então tudo isso eu falei para que a gente compreenda a complexidade da vida, o quão a vida é pensada, ou pelo menos é organizada, por mais que ela pareça resultado do mero acaso, fonte do mero caos ou do mero acaso. E quando a gente tem consciência dessa organização, estar vivo, existir, poder trocar experiências, poder vivenciar experiências, poder participar da vida, é motivo de grande e extrema gratidão. Só isso, só essa reflexão nos coloca em contato com o sentimento da gratidão. E quando eu sinto gratidão genuína, quando eu sinto gratidão real, automaticamente eu me conecto com a vida. Automaticamente eu sinto alegria. Automaticamente eu transpareço isso para as pessoas ao meu redor, para as pessoas com as quais eu convivo, para os animais nos quais eu vejo e toco, nas minhas ações. No próximo aspecto que nós vamos falar, isso ficará ainda mais claro, mas o sentimento de gratidão, sentir gratidão, expressar gratidão é fundamental para que a gente também expresse espiritualidade. A espiritualidade não acontece sem a gratidão, sem sentirmos gratidão. Porque uma vez que nós nos conectamos com a realidade, uma vez que nós nos conectamos com essa força maior, automaticamente nós sentiremos gratidão. Automaticamente. Quando nós refletimos sobre esses aspectos que eu trouxe, automaticamente nós vamos sentir gratidão por participar da vida, por existir. E mesmo que você não acredite em algo maior, metafísico, em uma consciência espiritual, por assim dizer, o físico Carl Sagan, ele dizia que nós somos o resultado do universo tentando experienciar a si mesmo através de nós. Ou seja, o universo manifesta organizadamente a nossa vida, a nossa existência, para que a gente possa experienciar as diversas faces do mundo, os diversos aspectos, as diversas dimensões da realidade. Então, mesmo que eu não acredito em nada superior, ainda assim, essa visão do universo manifestando a nós para experienciar a si mesmo
é também uma visão válida. Porque, apesar de ser algo ainda maior, existe uma consciência ali presente. Existe essa vontade, esse interesse, esse desejo de que as coisas existam, de que os sistemas se mantenham. E uma vez que eu faço parte disso, uma vez que eu consigo tocar isso, uma vez que eu consigo enxergar isso sutilmente, perceber isso, automaticamente eu sinto gratidão. E quando eu sinto gratidão, toda a minha vida muda. Eu reflito isso nas pessoas, nas minhas atitudes, na forma com que eu existo, com que eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, enfim. A gratidão é um dos aspectos, então, de grande importância na nossa vida e nessa conexão com a espiritualidade. Por isso que na programação neurolinguística, mesmo que eu não tenha essa manifestação genuína, nós trabalhamos o estado da gratidão. Nós buscamos um estado interno quase que meditativo, mas com intenção, por isso um estado hipnótico, em que nós nos colocamos em contato com esse sentimento. E uma vez em contato com esse sentimento, uma vez despertando, uma vez repetindo afirmações, repetindo estados de gratidão, isso vai se tornando cada vez mais automático e cada vez mais presente na nossa vida. Então, trabalhar a gratidão, manifestar a gratidão, sentir gratidão é crucial para os nossos resultados, é crucial para que a gente tenha, esteja, seja presente na vida e tenha total conexão com a existência. Por isso o sentimento de gratidão é tão importante e ele é crucial nos nossos resultados. E a partir dele, então, nós passamos para a faceta ou para a área dos sentimentos. E a pergunta é: eu tenho tido consciência dos meus sentimentos? Eu tenho tido consciência dos meus sentimentos? Como eu falei nos vídeos anteriores, deixa eu beber um pouco d'água. Como eu falei nos vídeos anteriores, os sentimentos são diferentes das emoções. Emoções são marcadores cerebrais e corporais que dão significado aos momentos, às situações, são uma reação ou nos fazem reagir a determinados estímulos. A gente sente, a gente percebe, se manifesta no nosso corpo. Ainda assim, são estruturas mais passageiras, mas que se dissipam com mais facilidade, que alteram seus estados com mais facilidade. Já os sentimentos são vibrações no nosso plano de fundo existencial. São eles que dão o ritmo da nossa vida. São sentimentos que manifestam a forma com que nós perceberemos o mundo e com que nós nos manifestaremos no mundo. Quando eu estou cheio de gratidão, que é um sentimento que advém, na verdade todos os sentimentos advêm de um único sentimento, que é o sentimento do amor. E quando nós falamos em amor, nós teríamos que falar uma, duas, três, várias aulas inteiras, vários vídeos inteiros só sobre esse sentimento. Mas quando nós falamos sobre sentimento, nós estamos falando sobre amor. Ou eu estou cheio de amor, ou eu tenho menos amor. E quando eu tenho menos amor, eu manifesto
os sentimentos que nós chamamos de negativos. Quanto mais distante desse sentimento, mais rancor, mais mágoa, mais tristeza, mais sofrimento, mais dor eu manifesto. Porque o amor, ele é a base da nossa existência. Quando um grande mestre esteve aqui na Terra, ele era puro esse sentimento. Ele tentava nos ensinar que a vida em abundância, ela reside na manifestação desse sentimento. Eu só me sinto completamente vivo quando eu manifesto esse sentimento em abundância, sem parar, quando eu manifesto amor de fato, sem parar. É como se o rastro daquele sentimento que fica em mim, que passa por mim, é como se ele deixasse um rastro em que eu gozo do prazer de poder manifestar aquele sentimento, de poder, através de mim, lançar aquele sentimento para as outras pessoas, para o mundo, para os outros seres, enfim. Então, entender, eu tenho tido consciência dos meus sentimentos, como, entender como, quais são. Vou até mudar isso aqui. Qual é ou quais são? Vou colocar qual é. Qual é meu sentimento mais predominante? Qual é o meu sentimento mais predominante? Agora, qual sentimento você percebe, tomando consciência acerca dos seus sentimentos, qual sentimento você percebe como predominante, como plano de fundo, como base da sua vida agora? O que você está sentindo? Coloque atenção e percepção nesse sentimento. Qual é? Perceba como isso influencia na sua forma de existir, de pensar o mundo, nos seus filtros, nas suas lentes de observar o mundo, nas cores que o mundo tem, nos contextos que a vida tem, em como eu vejo as pessoas, em como eu vejo a vida, em quais serão as minhas condutas, em como eu me comportarei. Quem não está cheio de amor vive na defensiva, vive tentando vencer o outro, vive tentando lutar guerras, lutar batalhas, enxerga a vida como uma selva, como uma savana, como uma floresta, onde a lei do mais forte, fisicamente, é a lei que sobressai. E no vídeo passado, que eu falei sobre relacionamentos, eu citei a frase que diz que onde o poder entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, qual é o sentimento mais predominante na sua vida? Nós só sentiremos verdadeira conexão com a espiritualidade quando sentirmos amor. E é percebendo esse sentimento, é vivenciando esse sentimento, que nós conseguimos ter uma maior noção sobre o que é de fato a existência, o que é de fato a vida, ou sobre a presença, a substância da vida presente em cada aspecto de nós, do mundo. Então, esses sentimentos, eles são muito importantes. Existe um livro muito interessante, que é o livro chamado Poder versus Força, do Hawkins. A famosa escala de Hawkins, escala de, acho que é assim que escreve,
não lembro agora se é com A, se é com O, mas a famosa escala de Hawkins, ou de Hawkins, esse médico americano, pesquisador, ele conseguiu atribuir medidas em hertz, ciclos por segundo, sobre os sentimentos, o que cada sentimento manifestava. E como nós somos um campo ambulante eletromagnético, ou seja, nós emanamos e absorvemos o tempo inteiro, é um feedback constante de emanação e absorção, sem parar. Essa manifestação, essa vibração que nós chamamos de sentimento, que nós percebemos como sentimentos, ela cria então um campo magnético para nós, em que nós atraímos o que sentimos. Quando falamos em lei da atração, nós não falamos sobre o pensar exclusivamente. O pensar trata-se de dar uma conotação, um direcionamento para algum fluxo de energia. Mas quando nós falamos em lei da atração, nós falamos no sentir. O sentir possui um campo muito maior de atração do que o pensamento. O sentimento, então, cria esse campo eletromagnético. E a grande sede dos sentimentos é o nosso coração, é o nosso chakra cardíaco. Em que esse chakra, ele forma a singularidade, nosso campo de manifestação eletromagnética. Imagine que cada um desses aspectos aqui são ondas que saem sem parar. Esse processo de torus duplo, que é o campo. Existe um laboratório de pesquisas chamado American Heart Mart, que pesquisou o campo eletromagnético dos pensamentos e do coração. E, se não me falha a memória da informação, o coração ele apresenta um campo 5.000 vezes maior do que o campo do cérebro. Então, a vibração formada pelos sentimentos, ela atinge um espectro, um campo muito maior. Por isso é tão importante estarmos atentos quanto aos nossos sentimentos. Já que atraímos para a nossa vida aquilo que emanamos, precisamos cuidar dos nossos sentimentos, precisamos dar atenção a eles. Os sentimentos, têm a verdadeira... Os sentimentos possuem a verdadeira possibilidade, ou não, de nos conectar com a espiritualidade. É através dos sentimentos que nós percebemos se estamos sendo gratos, se estamos sentindo prazer, se estamos vivenciando a vida de uma forma conectada ou não. É óbvio que não estou falando aqui sobre alienação, devemos nos alienar em relação à realidade. Existe muito sofrimento e qualquer pessoa que tenha um mínimo de percepção, um mínimo de empatia, sabe, dói, se choca, se contamina, se influencia com esses sentimentos, com essa energia do sofrimento que existe muito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, com as dores da vida material, da vida em sociedade. Todos nós nos conectamos com isso. E é por isso que a conexão com a espiritualidade é tão importante. Porque é a partir desse nosso eu mais profundo que nós conseguimos reunir forças internas, que nós conseguimos reunir as energias internas para continuarmos, para manifestarmos virtudes, para fazermos o melhor que podemos fazer com o que temos no momento. Fazer sempre o melhor com o que temos, com o que podemos.
fazer o que podemos, nos inclinarmos sempre para o bem, sempre para o amor, porque quanto mais eu estou nessa vibração, nessa frequência do amor, mais prazer eu sinto, mais alegria eu expresso, mais sentimentos positivos, mais um campo de energia positiva eu formo ao meu redor. E esses campos influenciam as outras pessoas. Todos nós estamos conectados. Por isso, à medida que eu me elevo, eu também repercuto nas outras pessoas. E aí torna-se tão importante para a nossa espiritualidade os sentimentos. Quais sentimentos carregamos e quais sentimentos conduzem, servem de pano de fundo, de vibração de fundo das nossas vidas. São sobre os sentimentos ou através deles que nós chegamos terapeuticamente. São sentimentos que nós trabalhamos na terapia. Nós começamos pelas emoções, começamos pelos pensamentos, mas é nos sentimentos que nós devemos chegar. Uma vez atingidos os sentimentos, uma vez ressignificados, mudada essa frequência, nós conseguimos alterar realidades, nós conseguimos alterar percepções, manifestações, mudar a vida através de como sentimos a vida, do que estamos permitindo sentir, do que estamos permitindo manifestar através de nós. E a partir dessas reflexões, nós chegamos então à nossa quinta face. Falamos de meditação, falamos de conexão, falamos de gratidão, falamos dos sentimentos e aqui eu coloco para fechar a caridade. Eu poderia até usar outro nome, como altruísmo, como empatia, como compaixão. Mas aqui eu quis dar uma conotação verdadeiramente prática para esses sentimentos, para essas conexões. Caridade é o fazer. Na caridade está implicado o ato, o comportamento, o fazer pelo outro, o fazer para o outro. E como não existe espiritualidade sem conexão, a caridade é a grande manifestação da espiritualidade. Hoje nós vivemos uma era, um momento em que nós falamos mais abertamente sobre a espiritualidade, em que nós compartilhamos as nossas experiências, em que nós podemos enxergar a espiritualidade como algo livre, em que nós podemos viver a espiritualidade livre. Livre não no sentido de responsabilidades, não no sentido de não manifestar virtudes ou de perverter, libertinar. Mas nós estamos falando da espiritualidade livre enquanto a liberdade de manifestarmos cada vez mais virtudes, cada vez mais sentimentos positivos, de respeitar o outro, de sentir amor pelo outro, sem colocar dogmas, sem tentar encabrestar, sem tentar delimitar essa vasta experiência que é a espiritualidade, esse algo tão maior do que nós que é, e nós tentando colocar um parâmetro dentro desse algo maior que nós estamos descobrindo, pensando, refletindo, entrando em contato cada vez mais desse algo dinâmico. E a caridade é a grande manifestação da espiritualidade. Ore e labore, medite e faça. Pense, reflita, converse sobre espiritualidade, mas manifeste. São nos atos que nós temos a possibilidade, nos comportamentos que nós temos a possibilidade de sermos, de fazermos, de existirmos de fato. Se
Para existir eu preciso pensar, para existir de fato, para participar, para estar na vida, para se conectar com a vida, eu preciso fazer. São as ações que nos colocam em contato com a vida. As ações são as manifestações de tudo que nós somos internamente. São as ações que de fato importam na vida prática e objetiva, na nossa relação com as pessoas. Quando eu estou refletindo e conversando, eu estou agindo, eu estou num ato, num comportamento ativo. Mas, quando eu faço caridade, eu não estou aqui atribuindo a esse termo o significado de dar ao outro como se eu fosse superior, me superiorizar ou de apequenar o outro. Estou falando de caridade no sentido de me doar para a existência, de servir como instrumento da existência, da espiritualidade, para ajudar pessoas que precisam, para me colocar à disposição da vida, das pessoas, do mundo, de uma forma virtuosa, de uma forma com que nós podemos transformar a realidade, interferir naquilo que não nos faz bem, que nós não gostamos, que nos faz sofrer, interferir no que nos cabe, no que nós podemos. E quando eu falo de caridade, eu falo de todos esses aspectos. Quando eu falo de ajudar o outro, é também ajudar quem precisa. Se a pessoa te pede dinheiro e você tem condições, doe, de enxergar o outro como a si mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. De enxergar na dor do outro a nossa dor. De perceber que a dor do outro não é menos do que a nossa, só porque não dói no nosso corpo. De perceber que os outros, os animais, e como nós maltratamos esses seres, esses irmãos animais que são tão belos, que alegram tanto a nossa vida, que dão tanto significado para a nossa vida, e nós fazemos diversas atrocidades com eles. Nós vivemos reclamando em redes sociais que está tratando cachorro e gato como se fosse gente. Isso expressa a nossa pequenez, isso expressa o quão complexados nós somos em relação a nós mesmos, o quanto de fraqueza nós temos em relação à nossa própria existência, o quanto nós viramos as costas para a nossa espiritualidade, para quem nós realmente somos, o quanto nós negamos o nosso poder pessoal, o quanto nós negamos a nossa capacidade de amar incondicionalmente, de participar da vida, de interferir na vida. Então, quando nós falamos de caridade, nós falamos justamente sobre isso, sobre essa conexão, sobre o doar-se de diversas formas. Mas doar-se de verdade. Hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista de alguém brilhante, e essa pessoa dizia, indignada, completamente tomada, completamente absorvida e completamente influenciada pela dor do mundo, pela observação consciente de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos. E ela dizia que alguém reclamava para ela, a filha da minha empregada, ela não tem um computador para estudar agora na pandemia que nós tivemos. E essa pessoa falava, então dá um computador para ela. Eu? Ele falou, nem que você compre, você tem condições, dá um computador para ela. Faça, pegue e faça. Mas não fique no campo das ideias apenas, faça. Então a gente sempre tem essa característica de esperar que alguém faça alguma coisa.
Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Sempre nós partimos para essa linha de raciocínio. E esse alguém somos nós mesmos, nós que precisamos agir. Somos nós que precisamos transformar a realidade, transformar realidades, interferir, interagir com a vida de fato. Quando eu falo para a gente se desalienar, retirar o véu das ilusões, a gente fala sobre isso. Então, não existe nada mais espiritual do que a ação em prol do outro, a ação altruísta, a ação compassiva, a ação que visa o bem comum ou o bem de outra pessoa, sem o menor interesse, sem a menor possibilidade de que, ajudando aquela pessoa, ela vá me retribuir de alguma forma que me gere um interesse em ajudar ela por interesse. É óbvio que, de alguma forma, eu serei retribuído. Além de tudo, além do prazer de ajudar o outro, ainda serei retribuído internamente. Eu sentirei uma enorme sensação, ocitocina, endorfina na veia, quando nós fazemos algo altruístico, quando nós podemos ajudar alguém que está precisando de alguma forma. Então, caridade, fazer pelo outro, agir em prol do outro, ou do bem, ou do que é certo, do que é decente, do que é correto, do que é honesto, isso nos coloca totalmente em contato com a nossa espiritualidade. E dentro desse amplo campo, nós poderíamos falar por várias e várias horas, de diversas e diversas maneiras, de diversos e diversos assuntos. Eu espero que nós continuemos a falar sobre isso. Somente essa conexão, essa proximidade com essa instância da vida que antevém a nossa existência, somente a proximidade com esse campo que nos diz justamente, nos fala sobre conexões, sobre estarmos conectados, sobre nos conectarmos. Somente através dele nós conseguiremos experienciar a vida, mudar a curva da vida para cima, alterar a nossa realidade, sermos entes participantes, nos tornarmos indivíduos, ao invés de meros espectadores do mundo e da vida, participarmos, co-criarmos. Por isso, a pergunta é: o que eu estou fazendo, ou o quanto? O quanto eu estou fazendo dentro do que eu posso. O quanto eu estou fazendo dentro do que eu posso? Eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro daquilo que eu tenho, dentro das condições que eu tenho? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou me doando da melhor forma que eu posso? Ou estou freando? Estou puxando o freio de mão em relação a isso? E a pergunta é: por quê? Por que eu não estou fazendo mais? Por que eu não estou me conectando mais? Por que eu não estou me doando mais? Essa é a reflexão que eu quero deixar hoje aqui para nós, que conversamos tão longamente sobre esse aspecto da vida e tão intensamente refletimos sobre isso hoje. Eu desejo a você uma forte conexão, primeiro consigo mesmo, com o seu eu mais profundo.
que você possa trazer para o mundo o que você tem de melhor a oferecer. Eu encerro esse vídeo com uma frase do grande Chico Xavier, grande brasileiro, eleito o maior brasileiro de todos os tempos, embora essas eleições de maior, de melhor, sejam todas uma balela, mas chama a atenção para a grandeza desse homem, em que ele diz: dou aos outros o direito de serem como são, e exijo de mim o dever de ser melhor a cada dia. É com essa frase que eu encerro essa nossa série de vídeos e esse nosso vídeo de hoje. Lembre-se sempre, conhece-te a ti, assuma o controle. Até o próximo, tchau, tchau.